Olá, sejam todos muito bem-vindos. Então, que possamos começar a nossa palestra, nosso Evangelho no Lar. Então, a todas as pessoas que estão entrando posteriormente e assistindo após a live, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje, nosso tema principal será a passagem da parábola seca no Evangelho. Então, nós iremos abordar de forma mais vasta sobre este assunto. E enquanto isso, eu vou aguardando algumas pessoas entrarem aqui. Então, já entrou uma pessoa. Então, vamos aguardando enquanto isso. Peço a todos vocês que estão entrando agora e também que estão assistindo posteriormente, que separem um copo d'água para que a água possa ser fluidificada, tá bem? Então, vou aguardar um momento. E eu vou deixar a musiquinha de fundo, esperando algumas pessoas entrarem, tá bem? Vocês conseguirem ouvir. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, Aparecida. Vamos aguardar mais um pouco. Cada vez mais pessoas que forem entrando, aí sim possamos adentrar no tema principal. Bruna, boa tarde. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir a música. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Well. Bom, então já entraram algumas pessoas. Eu já falei isso, eu já deixei atentado, eu já esclareci, mas para quem está entrando agora, então separe um copo d'água e para que a água possa ser fluidificada, tá bem? Então vamos começar com a nossa oração. Vamos de maneira mais breve iniciar a nossa oração. Então vamos lá. Vamos sintonizar todos com um pensamento elevado e que possamos fazer uma oração trazendo muita luz, muito amparo no coração de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Nos livrai-nos de tudo e qualquer mal. Amém. Bom, então, pegando aqui o Evangelho, vamos atentar sobre a passagem da figueira seca. Relembrando que para quem quiser achar o Evangelho, algo do gênero, algum livro, lá no Centro Espírita Cascata de Luz temos vários livros, então se vocês quiserem pegar emprestado, ou para estudo mesmo, tem lá disponível. E também tem, para quem não tem o Evangelho, pode ver no Google, tá? Que tá gratuito. Todos os livros, as obras básicas de Kardec estão gratuitas, então fiquem à vontade. Então vamos para o capítulo 19, a parábola da figueira seca. Então é assim. E a outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. E tendo visto de longe uma figueira que tinha folhas, e foi ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando disse: Nunca mais algum fruto de ti, para sempre. E ouviram os seus discípulos. E no dia de manhã passaram pela figueira e viram que ela já estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, que Jesus disse: Olha, mestre, como a cegueira ficou. Ela ficou como tu tinha amaldiçoado ela. Aí falou, e respondendo Jesus disse a ele: Tende a fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isto sem hesitar de seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser se sucederá, e ele verá se cumprir. Assim, na passagem de Marcos. Bom, então o que podemos levar em consideração sobre essa passagem da figueira seca? Porque
olhando a primeira vez, você realmente acha a interpretação meio equivocada, errada e sem sentido. Antes de tudo, nós temos que interpretar as coisas de outra forma. Então vamos adentrar primeiro na época, na concepção da época. Por exemplo, na época, quando se falava em perigo, em algo perigoso, se falava, por exemplo, em serpentes. Quando se falava de pureza, de alguma pessoa que tivesse pureza, muita luz, se falava em pombas. Por quê? Ou quando se falava das palavras divinas, dos ensinamentos divinos, se falavam em sementes. Mas por que tudo isso? Porque são conceitos diferentes, que são usados com uma forma de ensinamento. Na época, isso era mais fácil de se gravar, então por isso que usavam palavras para substituir coisas. Porque além de ser cultural da época, era mais fácil para as pessoas entenderem, interpretarem. Para nós, é que nós somos herdeiros da cultura grega, é um pouco difícil. Então, muitas vezes, nós vemos essas palavras e não entendemos nada. Fica um contexto totalmente sem sentido. Mas lembre-se que temos que nos atentar que é algo histórico. Antes de tudo, no estudo do Evangelho. Então, por isso que no livro Cântico dos Cânticos, como um exemplo, no capítulo 4, diz assim: o noivo, que seria uma representação, uma conversa entre o noivo e uma noiva. E aí, o noivo, no caso simbolizado, seria Deus. E a noiva seria a humanidade. Então, começa assim. E o noivo fala para a noiva e diz: os seus cabelos são como um rebanho de cabras ondulando pelos montes de Galaad. Teus olhos são como pombas. Entendem? Por exemplo, esse contexto atualmente não iria ter sentido algum. Por exemplo, se você fosse tentar chegar a fazer um elogio para uma moça e disser para ela que os cabelos dela são como rebanho de cabras ondulando em um monte, acho que essa não seria a melhor forma de se elogiar uma moça. Mas é por isso que não conseguimos entender, porque temos que nos atentar que é algo cultural. Para eles, na época, isso era natural. Então é a diferença de culturas. Essa é uma das coisas principais que temos que nos atentar. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, tem uma passagem que Kardec fala assim: se nós levamos em conta o meio em que Jesus viveu, nós tomamos um risco de nos equivocarmos no valor de certas expressões ou de certos fatos ocorridos no Evangelho. Então Kardec vem justamente nos mostrar isso, que temos que nos atentar, que era em outra época, não é na mesma cultura que a nossa. Então muitas palavras, muitas parábolas e passagens têm que entrar no contexto daquela época, daquela cultura. Então, justamente, era o mundo hebreu. A linguagem, então, por exemplo, os hebreus, que era esse povo da Bíblia, que todo mundo conhece. Então, os hebreus, eles geralmente se expressavam muito em gestos e entonações na voz. Então, por isso que no Evangelho tem muitas partes assim, gestuais, entonações, eles se comunicavam dessa forma. E não é à toa que os salmos em hebraico, que é a linguagem original da Bíblia, ela é toda cantada. Sim, ela é toda cantada. Por que isso? Por que gestos? Por que os salmos eram cantados? Para mais fácil assimilação. É mais fácil de se entender uma música. Não é à toa que nos dias atuais, por exemplo, em aulas, tanto de universidades, como em diversos outros tipos de cursos, é mais fácil de se entender um conteúdo estudando quando o professor canta uma música. Porque aí você decora a música e decora o conteúdo. De forma mais fácil do que ter que pegar um conteúdo de forma direta, que é mais conciso, mais técnico e fica mais difícil de se entender. É a mesma coisa aqui. É essa passagem que se mostra no Evangelho. Que temos que nos atentar à cultura. Que eles cantarolavam, que tinham esse simbolismo, mas era justamente para ser mais fácil de se assimilar. Tá, mas então por que tudo isso?
Tá, por que eu estou falando de cultura? Por que eu estou falando de passagem? O que isso tem a ver com a nossa parábola? Primeiro de tudo, nessa época, os profetas, que muitos já conhecem, tinham essa forma de se expressar mimicamente. Então eles faziam mímicas para trazer um ensinamento. Então, isso atualmente, para os estudiosos, muito teólogos conhecidos, eles chamam isso de ação simbólica. E o que seria isso? É um ensinamento transmitido através de uma mímica. Como no Antigo Testamento, tem vários exemplos desses. Um grande exemplo disso é, por exemplo, na passagem de Jeremias, no capítulo 19, que passa assim: ele é instruído pela espiritualidade, né? Óbvio que na época fala assim: Deus falou para Jeremias, mas nós temos a concepção que era a espiritualidade que estava instruindo diretamente ele. E o que acontece? Então, no Salmo está escrito assim: Deus falou para Jeremias: Jeremias, vá e compre uma bilha. Depois de comprar essa bilha, vá até o centro de Jerusalém e quebre essa bilha no meio de todas as pessoas e fique espatifando ela, quebrando mais, mais e mais. Então Jeremias foi até, comprou a bilha, foi até o centro de Jerusalém, quebrou a bilha no meio de todas as pessoas e ficou lá espatifando a bilha, quebrando, pisando em cima dela. E todo mundo olhando para Jeremias e ficaram tipo: ué, o que ele está fazendo? Mas o que temos que nos atentar nesse momento? Que era um ensinamento, era uma lição. E tanto é que depois dessa ação que ele realizou, Jeremias explica. O profeta nos fala o que significava isso. O que vai acontecer? Isso vai acontecer com o povo se o povo não recuperar a sua religiosidade perdida, usando a religião para o uso pessoal. Então era uma forma simbólica de se mostrar isso. A bilha seria justamente o povo. Então cada vez que ele fosse quebrado, o povo seria destruído. A população daquele povo seria, por exemplo, escravizado, ou aquela civilização seria destruída. Por quê? Porque é um alerta divino que Deus mandou, uma inspiração para Jeremias, falar: ó, a forma como vocês estão agindo com a religião, usando dela para benefícios pessoais, é errado. E aí ele teve que fazer toda essa mímica, mas era nada mais que um simbolismo. Tanto até que em Isaías também acontece a mesma coisa. No caso, Isaías ficou nu no meio de Israel, na capital de Israel, e ficou andando em círculos. E o povo não entendeu, né? Imagine, você vê Isaías, o profeta, pelado, dando voltas em círculos no centro da cidade. Todo mundo falou: não deve estar bem, né? Tem alguma coisa aí. E o que significava isso? Aí vem a mensagem. Aí o profeta veio e falou: isso é o que vai acontecer com vocês se continuarem neste caminho que vocês estão trilhando. Vocês serão humilhados, vocês serão exilados e escravizados pelas nações que estarão por vir. Então, a população estava ainda muito conturbada com ideais errados e tinha que trazer essa inspiração para mostrar para todo mundo: ó, é um alerta para vocês. Mudem a forma como vocês estão agindo ou vocês serão exilados, humilhados, não é à toa que ele fica pelado, é um símbolo de humilhação, e escravizados. Por isso que anda em círculos. Então, é uma forma de se atentar. Essas são as ações simbólicas. E não é à toa que essas ações continuaram por um bom tempo. Eu estou falando dessa passagem, mas tudo isso aqui é o Antigo Testamento. São séculos até chegar realmente ao Novo Testamento, que é quando Jesus veio. Só que isso ainda continua, esse tipo de ensinamento, porque é mais fácil de ser entendido. Então, por exemplo, temos uma passagem de Paulo que é assim: Paulo estava voltando, indo para Jerusalém, né? Quando chega um profeta para ele, chamado Ágabo. E o que ele faz? Ele pega o cinto de Paulo, amarra nos braços e nos pés dele e começa a se contorcer. Daí, depois disso, ele volta ao normal, ele tira esse cinto, aponta para o Paulo e fala: isso é o que vai acontecer com o dono desse cinto. E não é à toa o que aconteceu. Paulo, depois de chegar a Jerusalém,
foi preso. Após um tempo, ele foi preso. Justamente mostrando o quê? É essa entonação, era um modo de ensinar da época. Era mais fácil. E os profetas se atentavam justamente a fazer essas mímicas, essas ações simbólicas, para ensinar. Para mostrar de forma mais concisa e para as pessoas entenderem. Tá, ok. Mas o que isso tem a ver com a figueira seca? Aí nós entramos na passagem que Jesus começa a falar. Jesus está caminhando, daí ele vê uma figueira, ele está caminhando com os apóstolos dele, ele vê uma figueira e diz: esta figueira não está em tempo de frutos. Só que ele vê que a figueira só tem folhas. E não era para a figueira ter fruto, porque não estava nem na época de ter frutos e nem de ter folhas. Então, como assim? Era uma figueira temporã. É uma figueira que frutifica antes do tempo. Temos que nos atentar a esse conceito biológico das coisas, da época. Então, naquela época, figueiras que nasciam assim, que não eram no tempo certo para se colher, eram consideradas como figueiras temporã. Por quê? Porque frutificavam antes do tempo. Só que tinha uma questão. Toda figueira que tinha folhas, tinha frutos. E essa figueira só tinha folhas. E não tinha frutos. Então, logo em seguida, Jesus chega e fala assim: estou com fome. Ok, mas como assim? Você está com fome? Quer comer alguma coisa? Não é para ser interpretado isso de forma literal. E também não faz sentido, porque antes de Jesus ir caminhar com os apóstolos dele, o que aconteceu? A Marta e a Maria já tinham alimentado ele. Porque não iriam deixar simplesmente Jesus começar a caminhar sem darem algo para ele comer. Então não tem muito sentido, porque ele fala: estou com fome. Que tipo de fome? Toda vez que Jesus, vocês verem no Evangelho, ele entrando no contexto de estou com fome, é porque ele está começando um ensinamento. Então ele está trazendo um ensinamento. Quando ele fala estou com fome, os apóstolos, opa, já entendemos. É o ensinamento que ele vai trazer para a gente. E aí se torna uma parábola de ação, igual nós tínhamos falado. Que é a ação simbólica, que nada mais é que uma parábola de ação. Que tem um gesto, uma mímica, uma ação, uma entonação, para justamente representar e simbolizar algo. Então ele vai até a terra, o que demonstra isso? Que Jesus veio até a terra tentar buscar os frutos. Mas ele não encontrou esses frutos. Porque alguém deveria produzir e não está produzindo esses frutos. Então, como assim? Alguém deveria estar produzindo esses frutos. Por quê? Porque a árvore, o símbolo da árvore, a figueira, são as pessoas. Não só em escala pequena, não só individual. São tantas pessoas como uma nação. Então, geralmente, as árvores, nas passagens, eram consideradas como pessoas, como nações. Então temos que nos atentar em algo grande. Então não é à toa que tem uma passagem que Jesus fala, que ele diz assim: pelos frutos você reconhece a árvore. Porque frutos bons não surgem de árvores ruins. E frutos ruins não surgem de árvores boas. Então é uma forma de simbolizar, falando que cada pessoa é uma árvore. Não só pessoas, mas como uma população em geral, um povo. E no próprio livro dos Espíritos, não é à toa que na capa, o que tem? Uma cepa. Que significa, o que significa o emblema da árvore? A cepa é o trabalho. Não é à toa que a videira e a figueira, que são muito usadas no Evangelho, significam o quê? As pessoas seriam a coletividade. Tanto pessoas individuais, como no sentido de coletivo. Tá, mas o que era aquela figueira em si? O que ela representava, mais especificamente? Israel. Aquela figueira era Israel. Isso que era o simbolismo daquela figueira. Então, Israel. Por que Israel? Porque era um povo que tinha se adiantado muito em ensinamento espiritual.
Tanto até que uma figueira temporã, não é à toa que aquela era uma figueira temporã. Que Jesus justamente, quando estava passando, olhou e falou, uma figueira temporã. Não é à toa que ele escolheu aquela figueira. Porque figueiras temporãs, elas produzem o quê? Além do seu tempo, elas produzem mais. Antes do seu tempo. E era exatamente isso. Porque Israel já tinha muito conhecimento espiritual da época. Não é à toa que o primeiro e o segundo as revelações foram da onde? Em Israel. Jesus, Moisés, surgiram em Israel. Então Israel tinha uma missão. Tinha a missão de frutificar, trazer esses ensinamentos, esses frutos que eles tinham para os outros povos. Não é à toa que tem uma passagem que fala: aqueles que muito recebem, muito têm para se doar. Não é à toa, por exemplo, na Roma, o foco era o direito. Lá eles trouxeram o direito. Na Grécia, era o quê? A ciência, a filosofia. E na Israel era justamente o quê? A religiosidade, essa missão espiritual que o povo tinha. Porque já era um povo mais adiantado, já tinha mais conhecimentos disso. E justamente eles tinham que trazer esse ensinamento para todos os povos. Mas o que eles fizeram? Se prenderam nesse ensinamento só para eles. Se fecharam no orgulho racial deles. E eles não tinham frutos, eles não produziam frutos. Por quê? Porque os frutos eram para ser dados para todos. E eles se prendiam apenas neles. E eles se viam apenas de aparência. Era um povo que vivia só de aparência. Eles não agiam, eles não ensinavam o que eles tinham. Toda essa riqueza de conhecimentos eles não ensinavam para os outros povos. Eles viviam de aparências. Então, eles tinham tudo, então eles se mostravam. E nós somos os melhores, nós somos os melhores. Igual uma figueira. Só tinha folhas, mas não tinha frutos. Porque, se formos nos atentar, como eu disse, Cristo, todas essas passagens sobre a figueira, todas essas passagens nos mostram sobre Israel. Desde o Antigo Testamento até chegar no Novo, são milhares de séculos. São 8, 7 séculos mais ou menos, até finalmente chegar em Cristo. E até esses profetas do Antigo Testamento falavam disso. Deixavam bem claro que Israel tinha muita coisa e tinha muito o que dever. Tanto até que no livro Consolador de Emmanuel, o que acontece? Tem uma passagem que uma pessoa pergunta assim para Emmanuel, né? No caso do livro, fala assim: parece que as predições do Antigo Testamento eram inspiradas diretamente por Cristo. Procede isso? Então, os apóstolos, os profetas, eles eram inspirados diretamente por Cristo. Seria isso verdade, então, no Antigo Testamento? E aí o que aparece? O Emmanuel chega e fala para ele: sim, os profetas eram inspirados diretamente por Cristo. Não tinham intermediários, não era alguém que passava para outro espírito para ir passar para o profeta. Não, era direto, era Cristo falando diretamente com os profetas. Ele trazia ensinamentos de forma direta para eles. Por isso que eles conseguiam, eles mostravam tantas coisas. Estavam tentando mostrar o caminho que Israel tinha que trilhar. Por isso que muito que se passa no Antigo Testamento se conecta diretamente com o Novo. Porque Cristo estava lá inspirando os profetas falando, ó, fala para Israel seguir esse caminho. Eles têm muito ensinamento para ensinar para os outros povos. Essa é a missão desse povo. E o que acontecia? Ficavam presos em templos, ficavam presos simplesmente no orgulho próprio, nas aparências apenas. E não traziam conhecimento para aqueles que precisavam, para os outros povos. Então, até que não é só por isso que nessa mesma passagem do Evangelho, logo em seguida vinha outra passagem. A passagem do templo, na qual Jesus vai até o templo, tem uma atitude enérgica no templo, e aí ele começa, é o que todos nós conhecemos, né? Que muitos acham que Jesus foi e quebrou tudo lá no templo. Mas não, ele teve uma atitude muito enérgica. Por quê? Para mostrar isso. Para falar. Porque Israel estava vivendo só, justamente, se fechando e indo em templos, indo em rituais, fazendo sacrifícios cambiais, fazendo trocas com os valores.
estavam apenas usando Deus por interesse pessoal. E pior, escravizando os outros. Como assim escravizando os outros? Trazendo mentiras, ensinamentos falsos, trazendo ensinamentos conturbados para as pessoas, para que elas seguissem cegamente o que eles querem passar. Não é à toa, Jesus sabia muito bem o que ia acontecer. Por isso que ele teve que ser tão enérgico no templo, para trazer essa lição para o futuro. E o que aconteceu no futuro? Após o cristianismo? Após a época de Cristo ser crucificado? O que aconteceu durante todos os séculos? Não foi conturbado a religião? Não foi muito manipulada? E justamente Jesus já sabia de tudo isso. E por isso que ele tomou essas atitudes para tentar evitar com que isso acontecesse. Tanto até que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, acontece assim: a figueira seca é um símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas que não o fazem. Não é à toa que tem aqueles autores que têm muito brilho. Porque nós vemos muito isso. Muitas pessoas, por exemplo, palestrantes muito conhecidos, e até outros não tanto, mas tem uma história de um palestrante muito legal que é assim, que ele era muito conhecido, que tem apenas o brilho, assim, vamos dizer num contexto, antes de entrar na história, são pessoas que têm muito brilho, que só são belos por fora, que mostram ser a aparência de bem, mas que não fazem nada do que dizem. E aí a gente entra numa história de um palestrante muito interessante, que é assim, que era um palestrante que ele ia em várias casas espíritas e ele ensinava. E ele ia numa casa específica e ele fazia esse ensinamento. E tinha um senhorzinho, que toda vez que ele ia nessa mesma casa, esse senhorzinho estava lá e ouvia toda vez as palestras dele. Chegou a um certo ponto em que esse senhorzinho, esse palestrante ficou muito mais famoso, né? Começou a ir por vários e vários lugares. E aí ele foi novamente para essa casa e não via mais o senhorzinho. Daí ele se desencarnou, esse palestrante. Ele estava lá na colônia espiritual. E aí ele chegou num estado não tão assim grandioso. Aí ele chegou, eu queria um trabalho. Ele chegou por um dos trabalhadores da colônia. Aí ele falou, eu queria algum trabalho para poder exercer aqui. Aí esse trabalhador que falou com ele disse assim, eu vou chamar o ministro que coordena todos os trabalhos aqui da colônia. Aí passou-se um tempo e quem veio? O senhorzinho. Aí o palestrante ficou um pouco assustado e falou, como? Aí o senhorzinho falou, tudo que eu ouvia de você, eu aplicava. Tudo que você falava, eu aplicava. Pena que tudo que você falava, você não aplicava. Então, viram o estado? O senhorzinho ia lá todos os dias, ouvia as palestras, tudo. E ele entendia, ele aplicava tudo que ele entendia. Tudo que o palestrante falava. E o próprio palestrante que mostrava tudo, não fazia nada. Só dava da boca para fora. É o brilho exterior. No caso da figueira seca. É a figueira que só tem folhas, mas não tem frutos de verdade. E logo em seguida, vocês entenderam que justamente esse senhor ele era muito mais evoluído, porque ele seguiu tudo que o palestrante falou. E o palestrante não seguia. E por isso mesmo que a figueira, o que significa a figueira seca? Então, após esse momento, Jesus ele amaldiçoa a figueira, né? E depois ele sai. E quando eles voltam, a figueira já está seca. Por quê? Kardec deixa uma frase muito interessante que ele fala exatamente isso. Ele fala que todas as doutrinas, filosofias ou religiões que não queiram prosseguir, que não hajam com o progresso da humanidade, que os ensinamentos não façam um progresso na humanidade, serão condenadas. Por isso que a figueira seca tinha folhas e seca. Porque não é algo de verdade, não é um ensinamento que está usando para ajudar o próximo em benefício de todos, para o progresso. Não. É algo individual. Porque ao invés de usar todo esse conhecimento que aprenderam para auxiliar o próximo, tudo isso é usado apenas para o individualismo, para as aparências. E em consequência disso,
é condenado. Nada que é vivido no caos, que não auxilia o próximo, é mantido eternamente. Bom, então assim concluímos nosso ensinamento da passagem da figueira. Então a figueira sempre nos contentar que não sermos figueiras de folhas, mas sim de frutos, não de aparências, mas sim de atitudes. E então quem tiver alguma dúvida, quem quiser escrever alguma coisa, como eu disse, vamos fazer uma oração final agora e também um momento de vibrações após a oração. Para quem quiser, peço a todos que separem e escrevam e mandem aqui no grupo Cascata de Luz, no privado. Nós temos um grupo, um chat onde vocês podem mandar mensagens à vontade e quiserem oração, precisarem de oração, estamos sempre aqui atentos, disponíveis para vocês. Então, vamos começar a nossa oração final. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento e que muita luz seja dada a todos os nossos irmãos e irmãs que tanto nos ouvem e que aqueles que também estão buscando e que precisam. A todos os necessitados, a todos os aflitos e a todos que estão perdidos. Muita luz, muita paz e muito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no chat. É um momento também de vibração, então quem quiser, a equipe espiritual já está ao lado de vocês. Se vocês quiserem, para quem não deixou a água fluidificada aqui ao lado, peço que vocês possam pegar a água fluidificada, deixar ao lado. Lembre-se sempre, toda vez no Evangelho no Lar, tragam essa água que a equipe espiritual que está ao lado, vão ao lado de vocês, fluidificam a água, é um remédio para auxílio próprio de vocês. Óbvio, isso é opcional, mas quem quiser, é sempre uma ótima ideia. É uma das características do Evangelho, né? Então, ajuda bastante. Então, a todos que entraram, muito obrigado pela participação. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever. Esse foi um Evangelho mais curto, eu estou pensando em reduzir mais o tempo, para ficar mais prático. Então, se vocês também preferirem, assim, mais curto, podem escrever ou mais longo. Então, muito obrigado a todos pela participação. Agradeço a todos pela presença, por essas vibrações maravilhosas que vocês trouxeram. E que muita paz, muita luz esteja presente no coração de todos vocês. Muito obrigado, tenham um ótimo final de semana e lembre-se sempre, toda semana temos palestras, de sábado também, todo sábado temos Evangelho no Lar, nesse mesmo horário, às 3 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, entre 19 e 20 horas, temos os trabalhos presenciais no grupo, no Centro Espírita. Então, quem quiser ir lá, fiquem à vontade. Lá tem uma biblioteca de livros, assim, uma biblioteca, né? Com vários livros, que quem quiser poder pegar emprestado, ler. Tem o Evangelho lá, tem o Livro dos Espíritos, para quem está começando a doutrina e quer aprender mais. Comece pelo Livro dos Espíritos, ok? Então, muita luz para todos. Carmen, Silvia, Terezinha, gratidão, obrigado. Que assim seja, Aparecida, gratidão. Eu tô lendo os comentários, tá? Eu sempre leio, mas eu não consigo ficar falando ao mesmo tempo, tá? Então, muito obrigado a todos, muita luz, muita paz.